Olá a todos, eu sou o Thiago Toledo. A ideia aqui hoje é fazer uma apresentação do Adaptive e demonstração ao mesmo tempo, né, nesse formato que eu estou adaptando aqui, né, com um PPT, demo junto ao mesmo tempo, né, sem estar com a tela cheia. E eu pretendo separar aqui essa apresentação em 4 etapas, em 4 partes, na verdade. Né? Partes aqui, a primeira parte que a gente vai falar hoje é a questão do MFA, depois o Single Sign-On, provisionamento e o MDM. Né? Então, vou separar aqui o vídeo em 4 partes, começando aqui pelo MFA. Né? Então, primeiro para começar, né? Adaptive. O que é a Adaptive? É uma plataforma de identidade, né? O famoso IDP. Então, ela está aqui com a abordagem do confiança zero. E aqui, antigamente, né, as organizações tinham o modelo de confiar, mas verificar, né, que era baseado em limites bem definidos. Né, você dentro da sua rede local, você tinha firewall, DLP, proxy, enfim, você tinha diversas ferramentas ali de proteção, mas essa abordagem hoje em dia ela já não está sendo muito válida. Né? Então a abordagem hoje é a abordagem de confiança zero, né? O Zero Trust, né? Que ele exige aí uma abordagem: nunca confie, sempre verifique, imponha o mínimo de privilégio. Isso tanto dentro ou fora da rede. Né? Então, hoje em dia é muito comum, né? Por causa teve aí a questão, enfim, né? De todo mundo fazer home office, de ter esses detalhes, então ficou muito mais evidente essa questão. Né? Então, a Adaptive aí consegue nos ajudar, né, protegendo aí aplicativos, endpoints, verificando todos os usuários, validando seus dispositivos e limitando aí de maneira inteligente o seu acesso. Né? E hoje aqui a Adaptive tem mais de 2.000 clientes espalhados pelo globo. Né? E, bom, é isso. Bom, então vamos começar hoje aqui, né, falando sobre o autenticação de 2 fatores, MFA ou 2FA, né? Então tem diversas formas aí para estar falando, né? Então a tradução aqui fica como autenticação multifatorial. Né? E qual que seriam os benefícios de utilizar o 2FA hoje, né? Nós temos aqui a autenticação segura, né, que elimina o uso de senhas. Isso aqui é muito legal. Autenticação com segurança por usuários por meio de um amplo conjunto de fatores, a gente vai comentar disso aqui também. E como é que seria essa questão aqui do acesso, né? Deixei separado aqui pra gente, né? Por exemplo, o Bruce Wayne. Deixa eu pegar aqui, então, o Bruce Wayne, para ele acessar o portal, ele só tem o ATP, ele não precisa de senha. Eu coloquei acho que no outro browser. Coloquei no outro browser, mas vamos usar o celular. Que quando nós temos o Chrome, nós temos a possibilidade de copiar e colar o código. Né? Então nós temos, como eu estou fazendo aqui agora, através do celular, né, que é o OTP, o famoso Google Authenticator ou similares, a gente pega e acessa. Quando nós temos o Chrome, nós temos o plugin dele aqui, que o usuário consegue copiar e colar. Né? Não sei se tem para Firefox, não pesquisei sobre isso, mas, por exemplo, Bruce Wayne, eu poderia copiar aqui e colar lá. Então essa também é possível. Então temos essas 2 formas de acesso. Então o Bruce Wayne acessa ao portal somente com o ATP, sem informar a senha. Outro exemplo, o Peter Parker, por exemplo, ele já precisa colocar a sua senha e ele tem aqui diversos fatores configurados para utilizar. Então, o mais comum aqui que a gente recomenda para o uso é o Mobile Authenticator. Recebi aqui, eu aprovo na própria barra de notificação. Acho que eu não vou falar disso agora, que eu consigo fazer o acesso. Então, esse primeiro aqui é para demonstrar diversos tipos
de política, né? Então, o Tony, por exemplo, o Tony não precisa de nenhum fator, só usuário e senha. O Bruce já tem só o OTP, tá? Então temos diversos perfis aí que, baseado no usuário, a gente coloca mais ou menos fatores, né? Dependendo da necessidade, da criticidade, né? Às vezes aqui um outro exemplo, acho que eu vou demonstrar aqui no próximo slide, né? Então beleza. Bom, autenticação segura, proteja tudo. Então nós conseguimos aqui proteger toda a sua empresa, né, contra o risco aí de violação de segurança com o MFA adaptativo, né? Nós conseguimos aplicar isso para aplicativos locais, em nuvens, endpoints, VPN e desktops virtuais, né? Vou falar deles também um pouquinho mais para frente. E simplifique a experiência do usuário, né? No exemplo ali do Bruce, ele só tem o OTP, então é muito mais simples, né? Você colocar menos fatores para o usuário. O fator que nós recomendamos aqui como um fator único, né, para simplificar a experiência do usuário, é o Mobile Authenticator. A gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. Bom, continuando aqui, nós temos MFA em todos os lugares, né, mas para deixar bem claro. Em aplicativos, né, conseguimos colocar aí aplicativos para MFA para todos os aplicativos, tanto locais, em nuvem e para aplicativos personalizados, né, aqueles aplicativos legados que estão no ambiente. Então a gente consegue aplicar o MFA nele. VPNs, endpoints. Então eu separei aqui um exemplo para a gente do Peter. Depois eu vejo porque que o Tony não conseguiu acessar aqui. Aprovei. Então aqui o usuário fez o acesso. Eu tenho aqui o Twitter corporativo da empresa disponível para ele. Vamos simular um acesso aqui. Deveria ter solicitado. Ah, tá. Eu refiz a configuração. Vamos aproveitar e fazer junto aqui. Eu acabei tirando, estava reconfigurando. Esse aqui é a configuração do perfil, tá? Então quem é que tem acesso ao Twitter corporativo da empresa? Somente o Peter. Então eu quero aqui colocar já, né, por exemplo, o Twitter corporativo, eu quero que ele seja acessado somente durante a semana. Time range no período comercial. Então o Peter só vai acessar no horário e dia pré-estabelecidos. Vou aplicar aqui o meu MFA, não, portal não, aplicativos. E fora desse horário, o que ele vai fazer? Não vai permitir. Bacana, então vamos voltar lá. Isso eu quero para mim já ter ajustado, tá? Mas, como eu estou fazendo diversos testes aqui, acabei não fazendo. Bom, novamente, vamos clicar aqui no perfil do Twitter. Então, quando eu faço esse login, então, o usuário vai acessar o Twitter corporativo da empresa sem saber a senha, com o e-mail, com uma camada a mais de proteção, que é a utilização do MFA. Então, aqui tem diversas utilidades, né? Como, por exemplo, para mim acessar o Twitter, eu preciso de um token físico que fica com o gerente. Enfim, então eu preciso ir lá falar com o gerente, pegar esse token e fazer o acesso. Esse é um exemplo que a gente pode estar atuando aqui. Eu vou usar a pergunta de segurança para facilitar, mas nós não recomendamos o uso de perguntas de segurança no ambiente produtivo. Então o usuário acessou a aplicação sem saber a senha, com um fator, com uma camada a mais de segurança. Um outro exemplo aqui, eu vou até acabar me antecipando um pouquinho. Na parte de aplicativos, eu consigo deixar aplicativos recomendados para o usuário, que ele adiciona no portal e acessa. Ou aqui na parte de aplicativos, né, o usuário, precisa acessar o Facebook corporativo também. Para isso, eu coloco o aplicativo já pré-configurado, que o usuário pode solicitar o acesso, só que ele vai precisar de uma aprovação, um workflow de 1, 2 ou quantos níveis for necessário, né? Então,
eu vou falar que eu vou precisar fazer uma campanha no Facebook junto com o Twitter, e aqui eu coloco horários que eu quero acessar e vai ser necessário a aprovação. Bacana? Eu não preparei o vídeo do WatchGuard, eu já só vou pegar aqui um minutinho. Voltei. Bom, esse aqui é o vídeo da demonstração aqui da VPN, tá? De como seria a experiência do usuário na solicitação do MFA na VPN. O exemplo aqui é a utilização da VPN da WatchGuard. Só para te mostrar aqui o da VPN que você tinha me pedido. É assim, ó. Clicou 2 vezes, colocou o usuário e senha, ele pede o segundo fator e ele puxa a própria janela da VPN. Eu escolho o número e aí chega no celular aqui pedindo o segundo fator para eu aprovar. Então ele puxa a própria janela do sistema e aí começa a conectar do aplicativo, né? Bacana, então essa seria a experiência do usuário com a VPN. MFA Windows, separei um vídeo aqui também. Está aqui no Firefox. Já está 720. Então aqui seria a experiência do usuário. MFA Windows. Ali era MFA Windows. Aqui é do G Suite. Eu coloquei o mesmo vídeo. Mais uma pausinha. Voltamos aqui. Então eu peguei o link correto. Então aqui é para demonstrar a experiência do usuário no acesso do Windows, tá? O usuário, né, vai fazer o login. Então ele vai fazer aqui o seu usuário e a senha. O agente está se comunicando com o portal, identificou. Então esse usuário tem MFA. Então temos todas as opções aqui de MFA disponíveis para esse usuário. Eu vou disponibilizar, tá, os vídeos aqui na descrição aí para vocês, caso vocês tenham interesse em visualizar mais informações. Aqui é bacana também que eu vou demonstrar o acesso offline, né? Então, estou sem rede. Como que eu faço o acesso quando eu estou sem rede? Nós temos o MFA offline, tá? Que é possível fazer o acesso. Então essa que seria a experiência do usuário. O usuário informa o usuário e senha, faz a comunicação, traz as opções para o usuário faz o login. Recomendamos que utilize o OTP, né, e deixe essas opções aqui para outros cenários, né, quando o OTP não está disponível. O OTP, né, inclusive é um fator que nós recomendamos. O OTP ou o Mobile Authenticate. Tá? O Mobile Authenticate tem uma experiência do usuário melhor, então recomendamos o Mobile em seguida o OTP. Tem um vídeo que acho que eu vou deixar aqui, o link, que seria demonstrando essa experiência do usuário e comentando sobre os fatores. Tá? Então eu utilizo aqui para laboratório a pergunta de segurança, mas nós não recomendamos a utilização de perguntas de segurança no ambiente de produção. Bom, o acesso vai ser feito. Bacana, essa que era a demonstração aqui dessa etapa aqui, desse slide que eu tinha preparado. Então, continuando, né, o MFA aqui em todos os lugares, conseguimos aplicar o MFA na virtualização de desktops, como VDIs, né, o exemplo aqui da Amazon Workspace, do Citrix. O Citrix é bacana que ele consegue trabalhar com SAML, então a gente consegue aplicar a segurança de autenticação com o SAML, aplicando o MFA. Então teríamos duas formas aí, né, utilizando o SAML junto com o MFA no acesso. Então é bem bacana essa questão aqui da virtualização de desktop. Provedores de identidade, né, aqui quando nós fazemos aqui, quando nós falamos de Microsoft, né, então porque a Adaptive é um IDP, né, então a gente consegue fazer toda a parte de autenticação de outros produtos, né, como o Microsoft aqui, temos no G Suite Office 365, então a gente coloca o Office 365 usando o Adaptive como autenticador, fazendo aqui a federação, e quando o usuário acessa o Office 365, ele tem a autenticação. Eu separei aqui a demonstração para o G Suite, o do Office eu não tinha aqui, acho que eu perdi o vídeo. Do G Suite eu tenho aqui, acho que é esse cara aqui.
que ele não fez o redirecionamento. Deixa eu achar o momento exato, só um minuto. Na verdade é esse vídeo mesmo, tá? Que essa demonstração aqui, o portal está utilizando o IWA, né? Que ele pega aí o ticket Kerberos e faz o acesso SSO, né? Então o usuário não precisa saber, não precisa informar a senha, né? Então aqui quando a gente reparar na URL, você vê que é feito o redirecionamento do portal, o portal faz a autenticação com o IWA e volta para o G Suite autenticado, né? Sem informar a senha. O redirecionamento. Na verdade, o usuário ele faz o redirecionamento, ele escolhe a conta vai lá ela redireciona para o portal Centerfy, identifica o usuário e devolve para o G Suite, né, que no caso é o Gmail. Bacana. Então temos essa questão aí também do usuário nem informar a senha quando nós temos o IWA ativo no portal. Isso é bem bacana. O Radius a gente já fez a demonstração, né? Então a gente consegue aplicar aí o MFA. Né? A VPN é bem comum utilizar Radius, né? Então a gente consegue fazer conforme demonstrado ali. Continuando, né? Nós temos aqui um conjunto amplo de fatores, né? Uma gama abrangente aí de métodos. Acabei até falando já um pouquinho deles ali. Né? Então aqui são os diversos fatores suportados. Né? Então aqui o Peter, por exemplo. O Peter tem diversos fatores configurados na conta dele. Ele pode escolher qualquer um deles. E tem aqui o Bruce com somente um fator, né, que ele não informa nem a senha, só esse fator e acessa o portal. Né? Então nós temos uma gama aí bem ampla de opções de MFA. Então separei aqui o do mobile. Vamos ver aqui o mobile. Né? A experiência é esse acesso que eu estou fazendo aqui, demonstrando para vocês, mas com a visão do celular. Né? Então aqui nós estamos informando o usuário. Deixa eu voltar, acho que só um segundo aqui. Isso. Realmente irei informar a minha senha. Ao clicar em Next, nós temos aqui algumas opções para aprovar. Então nós temos aqui na própria barra de notificação do Android. No aplicativo eu tenho a opção de aprovar ou rejeitar aqui. E temos a opção de clicar em... Então esse aqui é bem bacana, né? Que isso aqui é o push. Então o usuário acessa, né? Primeiramente nós temos aquela opção ali. Deixa eu voltar aqui só rapidinho para comentar, né? O usuário, né, que é o mais comum, tá? Que é a experiência do usuário é melhor. Ele consegue aprovar por aqui, né? Então ele abaixa a barra de notificação, aprovou, faz o acesso. É bem simples e fácil, tá? Mas ele tem a outra opção, conforme mostrado aqui. Se ele acessa o aplicativo Adapt e clica na notificação, ele cai nessa interface aqui que ele consegue aprovar e rejeitar. E, né, a forma que a gente estava mostrando aqui, que é o código, né? Então eu posso clicar aqui e é feito o push para o portal. O portal está esperando essa autenticação. Então eu clico aqui, ele envia o push e é feito a autenticação. O bacana aqui, que vai estar nesse vídeo, vou demonstrar, é que esse código aqui é quando o usuário está sem rede, né? Então, quando está sem rede, o push, né, você não consegue enviar o push nem receber. Então eu posso digitar esse código aqui e fazer o acesso offline, né? Então é o método que a gente recomenda o uso, né? E enfim, vou colocar na descrição também, caso tenha interesse, para visualizar toda aqui essa demonstração. Bacana. Nós temos aqui a parte do MFA baseado num contexto, né? Que é o MFA adaptativo. Nós temos aqui a questão do aprendizado de máquina, né? O famoso machine learning. Então, que o portal fica aprendendo, né? Então ele cria um perfil aqui do usuário, né? Uma linha de base,
né? Então, o usuário Thiago, por exemplo, sempre acessa o portal de uma localização específica, do seu dispositivo específico, de uma rede X, né? Então, eu vou fazendo esses logins, né? Então, ele vai criando esse perfil. Esse perfil aqui é mais ou menos em uma semana já fica bacana, né? Para o portal tomar a decisão correta, né? Então, depois de uma semana de aprendizado aí, ele identificou, né? Ele criou esse perfil. Aí, de repente, né? Vem um acesso do Thiago da Europa. Isso daqui não é comum do Thiago, né? O Thiago não sempre acessou aqui de São Paulo e agora está vindo um acesso da Europa. Então, nós temos algumas ações, né? Então, a gente pode simplesmente bloquear o acesso, dar o deny, ou a gente solicita o MFA. Né? Tá, beleza, é uma solicitação que está vindo do outro local, vou aumentar a segurança aqui, vou pedir um MFA. Então isso daí é bem bacana de a gente aplicar. Né? Então eu separei aqui a política para mostrar para vocês. Tá. Então aqui foi o exemplo que eu coloquei, né, de dia das semanas, horários. Eu tenho aqui também o filtro, que é o Risk Based. Então, se tiver aí um risco, né, se for identificado um risco alto no acesso, né, que é toda aquela parte de inteligência, o que eu quero fazer? Eu quero bloquear. Eu não quero que o usuário acesse. Né? Então, eu posso montar aqui esses acessos. Inclusive, tá um detalhe aqui bacana com relação quando eu estou no meu ambiente corporativo. Então, quando eu coloco que o meu acesso vem de dentro do IP público da empresa, não peço MFA. Então fica a experiência do usuário melhorada. Então se eu estou dentro do ambiente controlado, dentro da minha rede local, eu não peço MFA. Quando eu estou fora da minha rede local, eu quero MFA para aumentar a segurança. Então é possível também fazer esse tipo de configuração aqui, IP address, quando o IP corporativo ou não. Então temos diversas ações aqui e essa em específico é a da aprendizagem de máquina, que é o machine learning que ele aprende e aplica a política, né? Além de ter todo um registro aqui dos acessos do usuário, da onde veio, enfim, todos os detalhes, né? E para finalizar, nós temos aqui uma fácil administração. Eu acabei até mostrando já aqui um pouquinho da autenticação sem senha, né, que elimina aqui o uso de senhas, né, então facilita bastante. Atualizar os dados, isso aqui eu vou demonstrar agora, que é o usuário acessando o portal aqui. Deixa eu colocar com o Peter. Isso é uma coisa bacana de colocar para o usuário também. Então aqui é o perfil do usuário. Então o usuário pode atualizar a sua senha. Eu posso clicar aqui, colocar minha senha atual e atualizar a minha senha, trocar a minha senha, fazer o cadastro das planos de seguranças, né? O QR Code aqui onde eu fiz o cadastro do meu OTP. Eu tenho aqui detalhes do meu perfil da organização, que eu também posso atualizar. Então eu posso aqui, ó, o que eu posso atualizar? O que o usuário pode atualizar? Seu telefone. Né? Então mudou o número, eu posso colocar o número do home da sua casa, né? Se tiver algum site, endereço, cidade, enfim, alguns campos o usuário pode alterar, facilitando aí a gestão, né, de quando muda número, esse tipo de coisa, né? Então conseguimos facilitar esse lado. E aqui na parte da organização, nós conseguimos ver quem que é o gerente do Peter, de qual departamento e os grupos que ele pertence. Políticas flexíveis, né? Acabei comentando aí, né, das experiências do usuário. O Bruce só tem um fator, o Peter tem diversos, né? Temos aí o Tony que não tem nenhum fator, é só usuário e senha. É bem flexível essa questão da autenticação. Os relatórios de auditoria, eu separei aqui, mostrar isso, eu acabei comentando. E os relatórios, então nós temos diversos relatórios prontos. Reports. Tem os built-in reports, parte de aplicação, parte de Mac, mobile, segurança
e o Windows. Então nós temos diversos relatórios prontos aí que vão nos ajudar. Bom, aqui já iríamos entrar em outro assunto. Isso aqui vai ser para o próximo vídeo. Por hoje é só, pessoal. Até mais.